E aí, pessoal, torcedor do Ceará, esse é um novo projeto, o Zoom Vozão. O Zoom Vozão já dá aquela perspectiva de Zoom, aquela versão ampliada, e o Zoom, que é o aplicativo que nós estamos usando. Estou ao lado de Andrade e ao lado de Rodrigo Cavalcante. Essas duas peças, essas duas criaturas que vão agregar muito conhecimento aqui sobre o Vozão, dando pitacos, críticas e elogios também quando for preciso. Não é isso, Andrade? Tudo bom, Lívia? Tudo bom, Rodrigo? É um grande prazer participar desse projeto, né? Um projeto tão bem desenhado, acho que por todos nós aqui, a gente teve uma ideia, que é essa ideia de não só trazer as notícias do Ceará, e não só também comentar as notícias do Ceará, do dia a dia, comentar sobre a história e tudo do Ceará, e trazer alguns quadros que eu acho que é o mais, assim, o mais interessante de tudo aqui. A gente trazer alguns quadros que a gente está pintando aqui, bem interessante, que eu acho que quem ficar bem ligado nesse projeto do Zoom no Vozão vai ter muita coisa interessante que a gente está buscando aqui. Eu não tenho dúvidas que o torcedor do Ceará, eu acho que vai ficar bem atualizado das novidades do clube e, ao mesmo tempo, a gente vai trazer algumas coisinhas importantes aí também da história do nosso clube. E claro que a gente não vai deixar de falar de informações quentes com ele, Rodrigo Cavalcante. Olá, Lívia. Olá, os amigos ligados no Zoom do Vozão. É uma honra estar participando desse projeto tão bacana, inovador, que, se Deus quiser, vai dar muitos frutos e vai ainda ser muito falado pelo torcedor alvinegro. Para a galera que está acostumada a nos ouvir em podcast, agora vai ver nossa feiura na tela. Não só essa voz, não só com a minha voz romântica, essa voz inconfundível e inigualável do Rádio Esportivo Cearense, agora também com imagem. Vamos lá falar sobre as novidades do Ceará, que começa a entrar nos trilhos de retorno a futebol. Tá querendo tanto isso que está fazendo por si e fazendo pelos outros clubes, né? É isso, Rodrigo. Você já deu esse gancho, já já a gente chega aí, mas a gente vai começar com as finanças. Um negócio que importa muito no futebol e é muito importante. Não é isso, Andrade? O Ceará vai fazer uma redução de gastos aí, né? Com certeza. A gente pensou algumas notícias, né, hoje aqui, né? E essa bem legal aqui é o Caixa é Rei. Essa aqui, a nova estratégia do Ceará para superar o déficit de 14 milhões durante a pandemia, notícia do Diário do Nordeste, né? E que nos fala exatamente. O Caixa é Rei, a frase faz parte da nossa metodologia financeira do Ceará. Com a queda de receitas, a diretoria mudou a distribuição interna e definiu que cada departamento será responsável por buscar suas finanças. Olha aí, né? Então, aquilo que a gente diz, ó, todo mundo está fazendo, está deixando o essencial, né? E o Ceará, como o essencial, o futebol, acho que o clube está também entrando dentro dessa linha. O número foi obtido pelo clube em levantamento com projeção orçamentária, prevista em 10 de março. No cálculo, há eventos prováveis, como disputa do Campeonato Cearense e demais fontes de renda, que não foram obtidas. No balanço final, o time opera com 35% do esperado para o ano. Assim, o Vovô mudou a própria política de investimento e antecipou uma série de ações previstas para 2021, após reunião e adequação do planejamento. E um dos pontos escolhidos foi a comercialização do uniforme Nação Alvinegra, mesmo sem peças de estoque. Panorama similar ao incremento e descontos de planos para sócio-torcedor. Apesar de não adotado, o setor de categoria de base do clube recebeu permissão para negociar atleta. Então a gente aí também vai ter aí atletas negociados aí, talvez até por um valor inferior, né? Então vamos dar uma olhada como que isso aí vai acontecer. As medidas se enquadram com o aspecto de exceção da gestão, são tomadas para subverter um eventual colapso financeiro e ganham mérito com o trabalho administrativo ao longo das temporadas da Série A do Brasileiro. Dentre as provas, o Vovô tem a menor dívida na elite nacional, cerca de 14,3 milhões, e a melhor relação dívida-receita, quanto menor o índice, mais equilíbrio fiscal. Ao longo do ano, a esperada diminuição no preço ofertado para produtos e serviços do clube, né, e também maior interação com eventos com a torcida em lives e tudo. A expectativa é que padrões de nova estratégia também sejam adotados para a próxima temporada,
Na crise, o Ceará se reinventa, amplia a relação com o torcedor e pode sair com a marca fortalecida no âmbito desportivo. Então, essa notícia aí, né? Eu li, vou puxar o gancho aqui para a Lívia, perguntar já para a Lívia aí, né, o que é que ela vê, o que é que ela acha aí com relação a esse novo panorama, né, financeiro, fiscal do Ceará, que a gente começa a perceber, né, que realmente o clube que é muito bem organizado, a gente não pode deixar de falar que o Ceará é um clube organizado financeiramente, então essa organização financeira com a pandemia, o clube começa a sofrer um pouco e tem que se reestruturar. E é bom que se reestruture também, a gente tem que também louvar, até porque se nós reestruturamos a nossa casa e as nossas contas, as empresas e os clubes de futebol, eu acredito que também deve ser parecido. Mas vou passar para a Lívia. Diga aí, Lívia, o que é que você pensa aí com relação? Nessa matéria do Alexandre Mota, né, nosso companheiro jornalista do Diário do Nordeste, ele esclarece muito bem que o Ceará vai mexer em vários âmbitos, até na questão de venda de jogadores da base, que normalmente isso não acontece com tanta frequência, mas é um momento realmente de urgência que o mundo está vivendo e eu acho que é uma atitude correta. E surgiu uma grande oportunidade do Ceará com a marca própria dele. A Nação Alvinegra já vendeu muitas camisas e olha que ninguém nem recebeu ainda. Então, imagina quando o torcedor receber a camisa, ter aquela emoção de vesti-la, né? Então, acho que é uma grande oportunidade do Ceará também. E como você falou, o essencial, o principal é o futebol e pagar as pessoas que estão nele, né? Que não são só jogadores que têm salários exorbitantes. O futebol é feito por pessoas que ganham até salário mínimo mesmo, um salário bem menor, mas eles também têm que ser fidelizados naquele salário, são pessoas importantes para o clube, são pessoas que, sem elas, o futebol não acontece. Então, acho que realmente é muito importante dar essa ênfase ao futebol nesse momento de pandemia, que nós não sabemos como é que vai ficar ainda no futuro. Então, acho que o Ceará se antecipando em relação a isso, ele vai sofrer bem menos do que outros clubes brasileiros no futuro. Eu acredito exatamente isso aí. Eu acredito também que a própria diretoria do Ceará, que, vamos dizer assim, ela valoriza tanto essa questão do financeiro, né? Não poderia deixar de lado, nesse momento, algo tão importante, né? E que a gente precisa muito. Na verdade, hoje, a Série A, na minha opinião, claro, o futebol vai definir, mas muito vai ser definido, eu acho que esse ano, muito mais do que qualquer outro, o clube que estiver equilibrado financeiramente, o clube que estiver com seus funcionários em dia, o clube que não tiver crise interna. Eu acho que pode ser uma Série A que a gente tenha de muita crise interna dentro do futebol brasileiro. A gente já é um futebol que sem pandemia já é um pandemônio. Imagina com uma pandemia e com o clube sem poder arrecadar, com as empresas sem poder investir muito em marketing, né? Então, a gente vai ter um ano muito complicado. A folha já foi feita em janeiro, aí é um outro problema, porque a folha já está pronta, né? O Ceará contratou o jogador em janeiro para pagar até o fim do ano. Então, é muito complicado. Como é que você depois vai conversar com o jogador para baixar o salário? Já é uma coisa mais complicada, tem que reduzir. O jogador não quer aqui, então o clube vai ter que tirar, a gente fala até tirar da própria carne, né? Então, vamos ter que tirar da nossa carne. E é aquele ano onde, às vezes, eu estava projetando para investir tanto no CT, infelizmente não vai ser esse o ano, porque a gente não tem esse dinheiro. E repensar isso é muito importante. Com certeza. E entrando dentro das 4 linhas, né, Rodrigo? O Ceará hoje teve o retorno de quem? De quem? Leandro Carvalho, rapaz. Após um apendicite, testar positivo para o Covid-19, o nosso querido ponta Leandro Carvalho, vulgo Cachaça, retornou aos treinos. Pois é, Lívia. Retornou às atividades. O pessoal já estava chamando ele quase de o Zé Meningite, daquela música do Revelação. Eu sei. Já teve Covid, já teve apendicite. Na música ele fala várias outras doenças, né? O homem mas tá agora coisado. tá bem, já se recuperou de tudo. O homem tá coisado. A apêndice já jogou fora, né? A Covid, espero que não volte mais, que ele se cuide. E tomara que não venha mais nenhuma outra situação em relação à enfermidade. Mas a verdade é que ele voltou aos treinamentos,
Foram 3 semanas inativos, o grupo voltou em 1º de julho. Esses dias todos, a primeira semana ele tirou para isolamento em relação à Covid, e aí praticamente no último dia de isolamento de Covid, ele teve essa crise e teve esse problema com a apendicite e operou urgente, de forma urgente, tem que ser urgente, na verdade. E aí é uma situação em que ele agora passou esse período se recuperando, usou mais 14 dias praticamente de recuperação, está bem, voltou às atividades, volta, obviamente, no estágio de 1º dia de treinamento, então ele vai ter que suar literalmente a camisa para chegar ao patamar, ao nível físico dos outros atletas. E por falar em outros atletas, por falar nessa situação, hoje, né, com esse retorno do Leandro Carvalho, todo o grupo do Ceará, formado por 37 jogadores, já fazem atividades frequentando o espaço de Carlos de Alencar Pinto, lá em Porangabuçu. Esses 37 jogadores, alguns deles testaram positivos, ficaram isolados, foram retornando aos poucos e agora o grupo todo retornou. Detalhe é que esses 38 não treinam ao mesmo tempo. Foram divididos em grupos, alguns treinam no período da manhã, outros no período da tarde, mas de forma reduzida para que não se tenha aglomeração dentro do próprio clube, né? Dentro do próprio Carlos de Alencar Pinto. Lembrando que dentro dos protocolos, os jogadores chegam já saindo do carro para o campo, não tem esse contato que tinha antigamente dentro dessas atividades. Os atletas vão embora fedorento, mesmo sujos mundo, tem que lavar as roupas em casa, nada de contato com rouparia, só tem contato com o pessoal da parte de nutrição, mesmo para alimentação pré e pós-treino, e depois mete o pé na carreira para casa, mas é basicamente isso em relação ao Ceará, em relação à atividade diária, né? Todo o grupo lá treinando, Jacaré também voltou, testou positivo, Jacaré já está treinando com o restante do grupo. Jacaré já está no ar. Agora... Pois é, Jacaré lá passou uns dias em Taitinga, em seu lar, trancafiado, mas agora está recuperado e voltou a treinar com os jogadores. Momento importante para a equipe do Ceará, né? Que já começou começou a situação de volta de pandemia, aliás, volta de treinos dentro da pandemia, desfalcado de algumas peças, agora vai ter todo o seu grupo à disposição, o técnico Guto Ferreira, que já começa a observar algumas atividades, alguns testes, alguns treinos com bola já estão sendo realizados e o Guto pode estar observando todo o seu grupo ali. Guto Ferreira, olha aí o naipe de Guto Ferreira, conhecido também como Gordiola. Vamos ver. Gente, aí, mas teve uma coisa que chamou muita atenção dos torcedores, foi uma coisa muito positiva, que foi apresentada durante a live, que foi aquele ônibus. Muito bonito o ônibus do Ceará. Você gostou, Rodrigo? Olha, o Ceará, dentro das situações de engrandecimento de um clube, né? A gente fala em aquisições e o Ceará começa a traçar esses pontos de forma bem competente, né? Começa lá em 2014 com centro de treinamentos, aí vai se remodulando lá em Carlos de Alencar Pinto, academia nova, vou fazer um hotel novo, o gramado modificado, a estrutura de cozinha, né? Que o pessoal tanto usou o castrinho, mas é um ponto importantíssimo. O castrinho. Pois é, nas intimidades já. E é um ponto que é importantíssimo que o Ceará tem de diferente hoje. E chega mais uma aquisição importante, um ônibus, né? O Ceará fretava ônibus para movimentação de concentração, para o estádio. E agora o Ceará tem um patrimônio dele, vai cuidar bem disso, ônibus muito bonito, né? Novo. O pessoal que trabalha no Ceará, né? O pessoal de marketing e da parte de eventos que representaram o clube na entrega do ônibus lá no Rio Grande do Sul, foram receber a chave lá do ônibus. Parecia aquela prova do
do Big Brother, que o Babu ia ganhando, sabe? Lembra, Lívia? Lembra Liga a chave. Se você ligar, o ônibus é seu. Não, tô brincando. Brincadeira. O Ceará já comprou. O pessoal foi só lá buscar o ônibus e a entrega foi simbólica. Ponto importante para a equipe do Ceará que, voltando ao que eu disse no começo, só se estrutura e só se modela como um grande clube do futebol brasileiro. Andrade, o que você achou desse ônibus? Eu vi até uma sugestão, até pulando o roteiro aqui, do Adilson, né? Que estão fazendo uma campanha pro Adilson aí da rifa. O Adilson é motorista de uma universidade lá em Minas Gerais. Que o Adilson poderia ser esse motorista desse ônibus. Caramba. Pode ser. Eu vou contar uma história. Na verdade, eu estava dando um curso em Minas há 3 anos atrás. E teve um aluno que veio me perguntar. Ele disse, tu é Ceará? Eu digo, sou, tu é Vozão, tal. O cara é torcedor do Galo. Aí ele disse assim, na minha cidade aqui, ele é do interior, não sei qual é a cidade. Na minha cidade aqui, o goleiro de vocês, né? Ele falou assim, o goleiro de vocês, ele disse que jogava muita bola, igual mineiro, né? Disse que jogava muita bola aí no Ceará. Esse cara era bom mesmo, ele é amigo meu, ele dizendo, né? Aí eu disse, quem é? Aí ele, o Adilson. Eu disse, putz, ele jogava demais. Inclusive, um dos maiores jogos dele foi contra o teu Atlético aí, em 2005, que ele pegou as que ia para dentro, as que ia para fora, as que ia até na bandeira de escanteio. Né? Mas agora você lembrou um fato interessante, né? Mas eu acho, sinceramente, assim, falando, eu acho que o Adilson, ele pode servir o Ceará, acho que de maneira até mais do que isso, sabe? Apesar de respeitar, claro, a profissão dele, né, de motorista, né? Eu acho que dentro do futebol ele foi uma pessoa muito importante para o clube, né? Um dos maiores goleiros que eu vi jogar com a camisa do Ceará, né? E eu acredito, na minha opinião, eu não colocaria ele como motorista. Eu colocaria ele em outro tipo de campanha, dentro de campanhas de marketing, de angariar torcedores, dentro de trabalho até mesmo na profissão que foi de goleiro, né? Treinamento também de goleiros de categorias de base, ver se ele realmente tem competência para isso, né? Agora a gente não pode também só contratar por contratar, eu acho que o clube ele tem que ser profissional, no sentido de que se ele tem competência para ser um bom treinador de categoria de base de goleiro, que seja, claro, nada melhor do que um garoto que está ali se inspirar e olhar assim, pô, esse cara foi um dos maiores goleiros do Ceará, esse cara chegou numa semifinal de Copa do Brasil, né? Quem é o cara que não quer estar treinando com um cara que jogou semifinal de Copa do Brasil, sendo goleiro no Ceará Sporting Clube, que foi campeão cearense, que se destacou por onde foi, então, assim, se destacou dentro do clube de maneira efetiva, então eu não aproveitaria nisso, mas claro, também veria se ele tem a competência profissional para exercer a função dentro de outro setor dentro do clube. Com relação ao ônibus, na minha opinião, assim, fantástica a aquisição do clube, eu acho que esse realmente é o objetivo para quem quer um Ceará grande, que ele sempre esteja crescendo de uma maneira interna, adquirindo o que seja de melhor, e que também seja mostrado, né? E que não seja também coisas que a gente esteja adquirindo que a gente não vê, né? Existem coisas que a gente não vê, mas que são eficazes, mas existem coisas que a gente não vê que a gente diz assim, para que será que comprou isso? Né? Então, o ônibus não. A gente realmente sabe que é uma coisa que é importante, é uma coisa que a gente é um clube que está numa Série A, você vê às vezes a filmagem que vem, ele vem o clube desde saindo do hotel, o clube chegando no estádio, e quando você vê que o clube tem um ônibus próprio, todo mundo já olha com os outros olhos. Aí vocês dizem assim, o Ceará tá vendo, cara, não tem nem ônibus, todo time na Série A tem. Né? Aquele negócio, né? Você não pode sentar numa mesa, né, mal vestido. Então, você vai, o Ceará tem que ter a sua roupa, né, e a roupa do clube para se mostrar. O ônibus, ele é muito importante para a gente também ter o nosso poder de grandeza dentro da Série A. Então, acho que é uma aquisição, sim, válida, sim. A cidade é Betim. Betim, pronto. Eu lembro demais, foi muito interessante. Uns 3 anos ele perguntou de caramba, o Adilson. Aí ele pegou, mostrou o celular, ele que é amigo meu, não sei o quê. Eu pensava que era mentira, eu tinha que pegar um cearense para perguntar. Foi muito bom. Foi legal você lembrar essa história do motorista, porque realmente me veio na cabeça. Verdade. Olha, mas vamos voltar a falar de cifras, que o Ceará vai ganhar umas boas cifras, uma boa grana com um rapaz da base, um cara que
é chamado até de rei, né? É o rei Arthur, Rodrigo. O homem cumpriu a promessa, fez o 12º gol e vai investir uma boa grana no Ceará e também no Palmeiras, que tá até querendo melar isso do Ceará, mas o Ceará já disse, ó, presta atenção aqui, Palmeiras, a gente vai ganhar nosso dinheiro sim. A minha parte, bote aqui, né? A sua, você faça o que você quiser. Exatamente, oxi. Pois é, Lívia. É uma situação que chamou a atenção, né? Primeiro, no domingo, né, com ele chegando a esse gol no final do jogo, o time dele perdeu por 2-1, mas ele foi lá e cutucou, fez esse gol importante. Lembrando que o empréstimo junto Palmeiras-Basel foi feito com uma meta estipulada em 12 gols e 6 assistências. Como é o nome do time, Rodrigo? Basel. Aí, chamava Basel, tudo bem. É Basel. Mas ele tá no português, eu acho que ele tá correto. É Basel. Pois é, o Basel. É Basel, esse nome é o que geralmente é utilizado pelos narradores. E eu dei uma pesquisada também por lá. Então, pelo que eu vi, é Basel, né? Então, o Basel tem esse acordo com a equipe do Palmeiras, que no empréstimo existia essa cláusula que se ele chegasse a esses 12 gols e 6 assistências, o atleta seria vendido com valor, com um passe estipulado. E o passe estipulado estava no valor de 4,5 milhões de euros. Ou seja, esse valor de 4,5 milhões de euros paga 70% do passe do Arthur. Essa é a informação para não embaralhar a cabeça do torcedor. O Basel, caso ele chegasse à meta, adquiria 70% dos direitos do Arthur. Como isso aconteceu, como ele chegou a essa meta, isso vai acontecer. E aí, o que é que tem no papel? Que desses 70%, pela venda que vai ser na casa dos 4, milhões de euros, que convertendo dá quase 26 milhões, 50% é do Palmeiras, desse valor, e 50% é do Ceará. Só que tem um detalhe nos 50% do Ceará. Dentro dos 50% do Ceará, que no caso dos 26 milhões, dividindo para Palmeiras e Ceará, daria uns 12,5 por aí. Desses 12,5, o Ceará passa 15% desses valores para o empresário do Arthur, porque foi uma jogada que o clube fez junto ao empresário do Arthur. Foi uma amarra interessante que o Ceará até saiu lucrando, porque o Ceará fez isso muito, porque se demorasse mais alguns meses, o Arthur poderia ir embora do Ceará de graça, né? Porque chegaria naquele prazo de 6 meses que o jogador tem para assinar um pré-contrato, e ele poderia ter ido embora de graça, mas o Ceará conseguiu fazer essa amarra junto ao atleta, só que ele tem direito a esses 15%. E aí, o que acontece? O Ceará vai passar esses 15% para os empresários do Arthur. E aí, qual que é o detalhe que a gente tem que explicar, que é o problema que o Palmeiras quer se posicionar, né, dentro dessa situação. O que eu entendi, o que eu andei apurando, né, assim, muito por cima ainda, mas deu para entender mais ou menos qual é o problema. O problema não é a divisão do dinheiro de agora, não é a divisão da compra dos 70%. O problema é os outros 30% que vão restar para serem divididos. O Palmeiras parece que quer tirar uma fatia maior desses 30% restantes. E o Ceará já deixou claro que não vai perder nenhum centavo em nenhuma porcentagem de valores do Arthur. Ou seja, o que está estabelecido entre os dois clubes é que quando essa venda acontecer, dos 30% restantes, 15% para o Palmeiras, 15% para o Ceará. Acho que um desses problemas em relação a essa negociação que eu entendi é esse. É a divisão pós-venda, do que sobrar do passe dele. Todo mundo deve estar doido. Tá todo mundo doido para ter esse passe para frente, porque é um jogador promissor, que vai ser adquirido por um clube de médio porte da Europa, que é o Basel, que sempre está na Liga dos Campeões ou na Europa League, que está sendo visto por todo mundo. Provavelmente, se ele continuar nessa fase excelente que está, o grande jogador que a gente torce muito,
vai ser vendido para um grande clube do futebol europeu e pode render cifras ainda maiores. Então, esses 15% que o Ceará garante que não vai perder, pode ser muito importante no futuro e pode render milhões e milhões de reais futuramente. Pois é, Rodrigo. Arthur, você, ó, que tá nos vendo, vamos relembrar aí. Olha, o Arthur fazendo esse gol contra a Chape, rapaz. Eu acho que um detalhe importante dessa situação do Arthur, Diga. que foi até uma coisa que eu tuitei esse final de semana, que é um ponto importante dentro dessa situação, que é a compra do CT, né, feita por parte do presidente Evandro Leitão, em 2014, que, por incrível que pareça, eu começava a frequentar os bastidores do clube, trabalhando como setorista nesse período. Na verdade, comecei em 2013, e o que eu observava era uma resistência por parte de algumas pessoas. Falavam, mas são 8 milhões, por que não pega esse dinheiro, faz um empréstimo e monta um time para a Série A, papapá. E ainda tinha resistência, gente até da imprensa que falava sobre isso. Imprensa, alguma parte da imprensa. Imprensa. Pois é, que tinha uma resistência em relação a esse centro de treinamentos. E hoje ele rende um fruto. O Ceará hoje colhe frutos importantíssimos e valiosos. Se você for botar na ponta do lápis, o Felipe Jonathan custou 6 milhões de reais. Então, juntando com o que o Arthur foi vendido, que foi por 5 milhões e meio, faz aí uma junção de 11 milhões e meio. Desses 11 milhões e meio, sendo sacramentada essa venda do Arthur para o Basel, que vem quase mais 9 milhões, juntando tudo, temos quase 20 milhões de reais do Ceará com 2 jogadores. O Ceará vendo entrar nos seus caixas quase 20 milhões de reais com 2 jogadores. 20 milhões de reais já dá para comprar 2 CTs e meio. Ainda sobra um dinheirinho para comer uma panelada ali na Feira da Parangaba. E aí, só mostra o quanto o Evandro foi visionário, inteligente, que parcelou a compra do CT, já terminaram de pagar o centro de treinamentos, e ele se pagou só, né? Acabou se pagando sozinho o CT. Porque os jogadores que rendem esse fruto, como Arthur e Felipe Jonathan, já pagaram o que o Ceará gastou. Gastaram e multiplicaram esse valor, né? E, Rodrigo, uma coisa interessante aí, cara, vem também... Aqui vai um pouquinho do torcedor começar a entender. Que o Ceará, acho que há uns 5, 6 anos atrás, o Ceará não vendia... Olha o gol do Arthur aí, ó, em cima do time aí, colorido. Então, o que acontecia? A gente não era acostumado a vender jogador. E uma coisa, às vezes, que eu via, muito torcedor, às vezes, reclamar quando a gente vendia um jogador, era o torcedor dizer assim, mas o Ceará vendeu 40% do passe, 50%, 70%. Por que é que não vendeu logo tudo? Né? Então, o torcedor ele ficava muito naquela, queria que vendesse logo tudo. Dizia assim, por que é que não vende logo? Por que é que não entrega logo tudo? Por que é que não faz isso? Então, agora a gente entende que, às vezes, quando você tem um jogador promissor, um jogador que realmente pode lhe render, não é um bom negócio você vender tudo. É bom negócio você vender uma parte mesmo e investir mesmo, porque aquele cara, se ele for vendido lá na frente, você vai ganhar muito mais. Talvez você ganhe mais na segunda venda do que propriamente na primeira venda dele. Que vai ser o caso do Felipe Jonathan, né? O caso do Felipe Jonathan, que foi vendido todo, infelizmente. Foi vendido todo. Se talvez a gente tivesse acreditado, talvez faltou até o Ceará acreditar mais. Se ela tivesse acreditado mais no Felipe Jonathan, né? Vamos botar aqui o Felipe Jonathan, vamos ficar com 20% do passe dele. Hoje a gente estava lucrando um dinheiro muito bom com ele. Pois é, e dentro dessa situação, né? Esse foi um dos pontos que o Ceará mais aprendeu, eu acho, nessa gestão, passagem de bastão Evandro Robson, que foi a questão do controle, do limite em relação a esses valores. O Ceará, analisando as negociações, o Ceará vendeu o Everson, que é um goleiro experiente, pelo valor que vendeu. Foi uma situação interessantíssima e acho que o Ceará até ainda tem algumas porcentagens para cima do Everson. Richardson, o Ceará também tem porcentagem acima do Everson.
Do Então, Everson são também. jogadores mais experientes, né? São jogadores mais velhos. O Ceará ainda conseguiu ter um pouco de percentual do passe desses dois jogadores. Arthur já é um jogador mais jovem, mas o Ceará conseguiu ter essa amarra de ter essa porcentagem. No caso do Felipe, foi uma situação que, como o Andrade falou, faltou um pouquinho até mais de confiança, mas acho que o Ceará aprendeu com o Felipe. Acho que o Felipe foi o ponto para o Ceará entender mais ou menos que se destacou na base, tem que fazer uma amarra boa, um contrato longo, um salário interessante, porque a multa rescisória nada mais é do que uma multiplicação de salário vezes anos de contrato, papapá, é uma multiplicação que tem uma base de cálculo mais ou menos nessa linha. Então, quanto mais valorizado, quanto mais o salário do atleta é maior, o ano de contrato é maior é a multa rescisória dele. E aí, é uma situação em que o Ceará... Acho que o Felipe Jonathan está até um ponto importante para o Ceará aprender. Tanto que o Ceará renovou contratos longos do Kelvin, do Rick, deixa eu ver quem está mais por lá. Kelvin, Rick, no time profissional, o Lacerda, que é zagueiro também. A grande maioria dos jogadores que hoje frequentam o time principal, o grupo principal, tem contratos com vínculos bem longos. E isso para mim é fundamental a gente trabalhar bem a venda na base. Tem clubes que eu acho que vivem muito mais de venda de base. E olha que o Ceará, a meta desse ano do Ceará, se não me falha a memória, nas contas lá no Conselho, foi 10 milhões de venda de jogador de base. Acho que a gente já bateu a meta, né? Eu acho que a meta já foi, né? Acho que a gente já vendeu 2 jogadores de base esse ano. De base não, de vendas de jogadores. Então, acho que a meta da gente com o Arthur fecha a meta, e o que vier agora é o famoso lucro, né? Aí entra no lucro da gente. Arthur já tá quase a meta, né? Só o Arthur tá quase a meta, né? Já bate só a meta. E eu digo mais até, né? Não é nem a meta, porque a gente vai ter prejuízo de outro lado. Então, talvez a base da gente tá salvando o ano, né? Então, para você ver a importância de você ter uma boa categoria de base para se vender. Sabe um nome que o torcedor do Ceará o torcedor do Ceará tem pouco conhecimento, que também o Ceará tem direito para uma possível venda, é o Arthur, que está no Bahia. Sim. O Ceará tem direito nesse jogador, tem direito econômico desse jogador. Eu lembro, olha, um fato interessante que eu acho que coincidiu da minha chegada lá em Porangabuçu para cobrir os treinos, e acho que ele estava aparecendo, sabe, o Andrade e Lívia. E os treinos que eram realizados, acho que ainda não tinha CT, ainda não era o CT, era naquele campo ali de trás mesmo ali da... Aquele campo, que é quase uma passagem, né? Das pessoas. Eu passava, vinha de ônibus, entrava pelo outro lado, dava a volta. Às vezes passava no meio do treino dos caras mesmo, literalmente no meio dos treinos do pessoal. E você já notava que o Arthur era diferenciado. O Arthur, deixa eu ver o nome dele, o sobrenome, é o Arthur Cabral. Tem o Arthur Vitor, o sobrenome. Só para lembrar, Arthur Vitor já se destacava. Só para lembrar. Ele se destacou no campeonato fora e o Palmeiras levou logo. Acho que foi na Copa da Andoni, uma coisa assim. 2 jogadores. Levou rápido. 2 jogadores de nossa base na seleção brasileira. Que o Arthur Cabral já foi convocado para a seleção brasileira olímpica, e o Arthur lá do Palmeiras já foi convocado, é convocado também para a seleção olímpica brasileira. Então, são 2 jogadores da nossa base, né? Inclusive, um dos sonhos do Arthur Cabral, né? Chegar na seleção olímpica. Um dos sonhos do Arthur Cabral é isso. E aí se firmar, né? E ele já foi, ele precisa se firmar. E só para acrescentar, o futebol está tão doido, né? As modificações, que o Arthur Vitor está no Red Bull Bragantino. Né? É verdade. Vamos seguir, Lívia? Vamos lá. Matéria de Lucas Mota, o Povo. Com o protocolo finalizado, os jogos do futebol cearense podem ser liberados a partir do dia 6 de julho. Eu acho que 6 de julho não é a 4ª fase ainda, né? Ou já é? Agora eu acho que não, a terceira fase.
Vamos ver, eu acho muito precipitado, mas... Vamos lá, o protocolo para a volta, avisando, posso ocorrer, para haver autorização da retomada do jogo estadual, o protocolo deve cumprir trâmite até chegar nas mãos do governador. Na verdade, é uma proposta, né, que vai ser lançada, né, inicialmente, que seria dia 20. Nossa proposta, como eu disse, é verificar se é possível antecipar para a terceira fase. Então, estão querendo tirar da quarta para a terceira fase, né, do retorno, né? Então vamos ver se vai dar certo, né? Colocando aqui, né, o Rogério Pinheiro e com apreciação, que aí vai para a Secretaria de Saúde, né? Vai aí para as mãos do governador para saber se os governadores, se o governador vai realmente aprovar aí a proposta. Eu acho que é da Federação Cearense. Acaba tudo sendo condicional, né? Porque isso só vai acontecer se os números continuarem nesse nível de redução, ou pelo menos de estabilização, porque a redução já foi grande, né? Pelo menos os últimos dados passados pela Prefeitura e pelo Governo do Estado foi que a redução foi muito boa, graças a Deus, de internação, de uso de pela primeira vez, menos de 60% de leitos de UTI. Pois é, boas notícias, ótimas notícias. E aí, esse é o grande ponto, né? Se os números continuarem nessa redução ou estabilizar, acho que é uma situação interessante para a volta do futebol. Lembrando, dentro dessa história, né, uma lembrança interessante para acrescentar, foi que o Ceará ajudou, né, os clubes menores pagando testes de Covid-19. Os testes estão acontecendo na Federação Cearense, inclusive hoje, o primeiro clube a fazer que eu vi foi o Atlético Cearense. E aí é uma situação interessante, o Ceará ajudou porque quer logo esse retorno. É interessante para o Ceará esse retorno em relação a futebol, pelo menos porque o Ceará quer, né? Mas, obviamente, esse retorno só pode acontecer se os números continuarem sendo reduzidos. Lógico que a gente não vai, vamos dizer assim, ser hipócrita aqui e querer que volte por voltar, né? Então, vamos ter condição, analisar o essencial, que é a saúde da população da cidade de Fortaleza, que é mais importante, claro, que os clubes de futebol. Torcemos muito para que isso aconteça, né? Então, na verdade, eu acho que até o governador poderia deixar em stand-by mesmo, né? Vamos botar assim, até criar uma meta. Se baixar mais ainda, a gente bota o clube, os jogos para começar, né? Mas se tornar estável, vamos ter um pouquinho de prudência, não é o momento. Eu acho que, na verdade, todo mundo quer voltar, né? E aí também respeitar a turma que está lá na Secretaria de Saúde, né, aí trabalhando sério e firme para manter a saúde do nosso estado. E também pensar no interior. A gente sabe que a capital, Fortaleza, está bem, mas o interior está complicado. Eu acho que Sobral ainda está em lockdown, Juazeiro também. Então, não há a mínima. A gente também tem que pensar que futebol existem adversários, né? A gente não gostaria que isso acontecesse com a gente, se fosse o contrário, né, que os outros clubes estivessem querendo voltar e a gente tivesse uma situação sem poder treinar. Né? Então, eu acho que também é dar respeito ao esporte. E o esporte, o melhor do esporte é quando você tem as duas equipes se confrontando em igualdade de condições. E aí, eu acho que deixa o interior também vir bem, todo mundo bem, né? E a gente tem um bom fim de campeonato cearense com todo mundo. É isso aí. Eu também acredito nisso. E eu acho que por isso que já colocaram essa proposta da quarta fase, né? Por envolver muita gente o futebol. Mas o futebol cearense, o campeonato cearense, a gente tem pelo menos essa visão, mais ou menos uma perspectiva. Mas a Copa do Nordeste ainda segue realmente uma incógnita. A gente sabe, o que saiu de notícia foi que Salvador, Fortaleza e Recife, uma delas deve ser a sede da Copa do Nordeste, que terá só um único estado que vai sediar. Isso foi definido hoje, né, Lívia? Isso foi definido hoje. Sim. Tinha essas dúvidas ainda. Hoje foi a CBF cravou que o campeonato vai ter apenas uma sede. Só vai acontecer em apenas um lugar. Salvador, Fortaleza e Recife são favoritas, mas somente Fortaleza se ofereceu para sediar o campeonato. Tem esse detalhe, tá? Uma coisa é você ser favorito, porque você é grande, porque você tem vários estádios na sua capital, mas só quem se ofereceu foi aqui Fortaleza, foi o Mauro Carmélio
que disse que tinha condições de organizar a competição aqui na nossa capital. E eu vou ser bem sincero. Eu acho tão difícil aqui, principalmente Não, seu PV. Não é nem isso, eu vou ser bem sincero. Mas ele explicou, viu, Lívia? Ele explicou. Eu acho até, viu, Rodrigo? Eu acho até que Fortaleza é realmente a melhor condição. Vou te dizer por quê. Porque a gente está falando de saúde. Não estamos agora falando de futebol. Qual é a capital do Nordeste que hoje ela detém os números na descendente da curva? Que está descendo a curva é Fortaleza. Então, se a gente pensa numa perspectiva por essa ótica, realmente seria Fortaleza. Porque, sinceramente, entre jogar no Castelão, no estádio lá de Pernambuco ou na Fonte Nova, o campo é o mesmo, a qualidade é a mesma, não vai ter torcida. Então, a gente tem que entender que a qualidade do jogo não vai ser diferente. Em um dos 3 lugares não vai ter diferença na qualidade do jogo. Eu acho que a decisão deveria ser feita baseada realmente nos critérios de saúde para os próprios atletas e eu acho que seria saúde, condições sanitárias, né? Condições sanitárias, né? Dos estádios poderem receber. Porque, justificando o que o Mário Carmelho deu, a justificativa que ele deu em entrevista, as pessoas falam, mas só tem o Castelão para jogar. Para jogar, não. Por quê? Porque com alguns ajustes, é possível ter jogo em Carlos de Alencar Pinto, é possível ter jogo na Arena Castelão, é possível ter jogo no estádio Franzé Moraes. Todos esses estádios, esses campos, apresentam condição, porque alguns deles não têm laudo para torcida, mas não vai ter torcida. Mas apresenta uma boa estrutura. A condição de gramado do Franzé Moraes, que é lá no CT de Ceará, talvez seja melhor do que do Castelão. Porque o pessoal lá cuida do gramado do Franzé Moraes como cuida da sua esposa. As coisas que eu acompanhar lá nos treinos é um cuidado, assim, uma minúcia assim, em relação a cuidado com o gramado que eu achava super interessante. Só perdem para o cuidado do Robson com o gramado dele, que é um cuidado incrível que ele tem com aquele campo dele lá do Play Sport Bar. Ele tem ciúme demais daquele campo, mas lá na Franzé Moraes, lá na cidade de Bozão, o estádio também é super bem cuidado, estrutura de vestiário, o gramado em si, as próprias arquibancadas também são bem cuidadas, tanto que vários jogos das categorias de base daqui do nosso estado é realizado lá. Futebol feminino também. Futebol feminino. Base, feminino, tudo é praticamente realizado lá, porque apresenta estrutura para transmissão, que, olha, não vamos se enganar, não. Vai para o lugar onde tiver estádio que tenha condição de transmitir. Não vai ter público. Precisa apresentar condições de transmissão. E Carlos de Alencar Pinto, eu acho que com pequenos ajustes é possível ter transmissão. Lá na Franzé Moraes sempre tem transmissão do pessoal da federação. Então, acho que com câmeras, com coisas de mais alta qualidade, é possível fazer uma boa transmissão. Tem o Castelão. Aí, já falei, 2 estádios do Ceará. O Domingão, Rodrigo. Castelão. O Domingão, eu não sei como é que está a situação de gramado. Não sei como é que está o cuidado em relação a gramado. O Domingão. Mas, deixa eu ver. Tem o estádio lá de Calcaia, que eu também não sei como é que está. O do Rival. Está em obras, né? Que é o Centro de Excelência lá que o Fortaleza está construindo. Acho que lá no CT do Fortaleza, acho que não tem a estrutura ainda para receber jogos, não. Não tem, não. Posso até estar enganado, mas que eu saiba... O Rodrigo acho que foi bem claro, essas 3 coisas. Sanitário, campo e estrutura para TV. Então, fechou essas 3, eu acho que basicamente a gente não tem muito o que discutir, não. E a gente tem isso, tá entendendo? E outra coisa, pessoal, ninguém está se tocando uma coisa. Pode ter rodada dupla. Qual o problema de ter uma rodada dupla no Castelão? Não vai ter torcida? Não vai ter torcida, então é só um time sair, entra o outro, limpa o vestiário, faz aquele ajuste sanitário, chamam... Dá um intervalo. Só falta uma rodada. Só falta uma rodada. Só falta uma rodada. O problema é que essa última rodada ela teria que ser realizada todo mundo jogando ao mesmo tempo. Esse é que é o problema. Mas isso não vai ser possível. Isso eu já tenho certeza.
Não tem um lugar que tenha 8 estádios disponíveis para fazer esses jogos. Não tem. Lugar nenhum no Brasil que tenha 8 estádios disponíveis para fazer esses 8 jogos em conjunto. Então, se você tiver um lugar onde tenha uns 4, 3 estádios disponíveis, acho que dá certo. E, lógico, com o nível de a questão sanitária e questão de transmissão, de possibilidade de transmissão, certamente vai ser nesse lugar. Massa. Show. Rapaz, e a nação alvinegra, hein, galera? Tá dando uma melhorada e muita nos cofres do Ceará, viu? Essa marca própria aí, que eu já garanti para dar de presente para uma pessoa acolá, sabe? Mas, menino, bicho vai demorar para chegar. Mas mesmo assim, tá valeu muito a pena. Era um sonho da gente, de torcedor do Ceará, ter a marca própria e ter a loja online, que você vai lá, você escolhe, tem um tamanho bem direitinho. E isso é muito bom. Muito massa mesmo, essa questão do vozão.com.br. O domínio mais conhecido do estado. Conheça esse domínio. Quem nunca? Quem nunca entrou nesse domínio? Lívia, um ponto interessante que eu estava falando com o querido Natan da Ceará Amor. Olha aí, grande figura humana. Grande figura humana. Basta o torcedor do Ceará ser bem tratado, que ele dá a resposta. O problema era esse. Com certeza. Eles agora é bem tratado, ele tem plataformas virtuais, ele tem... O check-in, que a gente nem usou muito. Ele se sente abraçado, né? Essa que é a verdade. Você vai na loja, compra lá seu produto, bota o nome na camisa e tal, entra no site e consegue comprar sua camisa como foi feita essa venda virtual da Nação Alvinegra. E a Nação Alvinegra teve um período com um desconto muito bom, né? Pois em relação. Pois é. Muita coisa realmente muito interessante. Outro ponto que o Ceará vai crescendo e vai se profissionalizando é esse. O online, acho que está muito próximo do cara, da pessoa. Eu acho que o checkmate vai poder você fazer seu sócio totalmente de forma virtual. No tempo dos feirões ainda não era totalmente possível, mas faltavam alguns ajustes para que isso fosse feito. Mas acho que é espetacular. Você está em casa, hoje eu vou virar sócio do Ceará. Entra no site, se cadastra, bota seus nomes, bota seus dados, o cartão vai chegar. E ainda vai ter ampliação de loja física, né? Salvo engano, vai ter uma bem pertinho de mim aqui no Rio Mar Kennedy, olha aí. Sim. Parece que vão ser abertas 4 ou 5 lojas. A loja da sede vai ser ampliada. Merece. Acho que é um ponto interessante, um ponto bacana que vem por aí para o Ceará. Demais, não é isso, Andrade? Na verdade, é muito bom a gente ver o clube com a marca própria, né? E o clube crescendo com a marca própria. É uma coisa que o torcedor do Ceará, ele pedia muito, né? Muitos pediam essa questão da marca própria. Quantas marcas de camisa que a gente passou e a gente tinha problema, né? A gente teve problemas com pênalti, teve problemas com várias empresas de camisas, não chegava a camisa. Chegava o jogo promocional e a camisa chegava depois, né? O Ceará com muitos erros, a loja não tinha camisa nem na própria loja do clube, né? Então a gente agora espera que com a marca própria a gente consiga realmente superar isso e, claro, trazer rendimento para o clube. Eu acho que o principal também, além de tudo, é trazer rendimento. A marca própria, na minha opinião, o legal, o bom da marca própria é que ela é volátil, né? Então, eu lanço uma camisa aqui, eu posso 2 meses lançar outra, 3 meses lançar outra, e isso, o torcedor, ele é um consumidor que ele não para, então ele vai ficar consumindo o tempo todo. Então, você pode lançar 4, 5 tipos de camisas num ano e vender bem, diferente às vezes quando você está fechado só com uma marca, que você tem aquela quantidade, você tem que se submeter à empresa e tudo. Então, é um padrão, pelo menos para clubes, que eu falo do tamanho do Ceará, que às vezes dizem assim, por que o Flamengo não faz, sei lá, outro clube assim, eu digo, é porque tem uma empresa lá que ia torrar milhões lá dentro do Flamengo para ter a marca dele. E para o que o Ceará recebia, sinceramente, é melhor ter a marca própria, porque a gente confia no potencial da nossa torcida de compra, que, na minha opinião, é muito mais negócio estar para dentro disso aí. Com certeza. Gente, mas vamos lá relembrar coisa boa.
Vamos relembrar o Lívia, jogo. Muito bom. Diz, Rodrigo. só para finalizar essa parte de camisa, muito importante é que o clube passou a informação que, no máximo, em 2 meses, deverá ser lançada uma linha de camisas. Como é que Retrô. a gente pode... Não, retrô não. Não fala em retrô não, que dá problema. Mas vamos lá. Que trauma! Brincadeiras à parte. Não, eu tô brincando. Uma linha de camisas mais acessíveis ao torcedor, na parte financeira. Camisa mais barata, né? Vamos falar na linguagem do torcedor? Camisa mais baratas, com preços acessíveis, preços populares. Ah, tá. O Agora torcedor do sim. Ceará E aí vai tanto uma cobrou, coisa né? aqui. E aí vai uma Quem- coisa. Não adianta, na minha opinião, a gente ter marca própria e ter pirataria na rua da camisa oficial do clube, entendeu? E você ter a camisa oficial do clube sendo mais vendida, né? Nada contra. Aqui é a questão. Andrade, mas é aí, a pirataria ela só acontece porque o preço não está próximo do torcedor, na minha opinião. Então, assim, se você tem... O torcedor, ele quer comprar a camisa oficial. Quem é o torcedor do Ceará quer andar com a camisa pirata? Nenhum. Então, eu digo assim, ele quer a camisa oficial. Se você tem um preço acessível, se você coloca um preço bom para a camisa, com certeza aquele torcedor vai comprar. E ele não compra uma camisa de 230 porque é muito caro para ele. Ele vai comprar a pirata de R$40, infelizmente, R$50. Então, eu acho que o clube ele tem que ter esse tipo de produto, a camisa mais acessível, para o torcedor mais acessível, para ele conseguir comprar, para ele ter o produto oficial do clube. Isso gera muita receita para o clube. A gente tem que entender que não é só a camisa de R$300, R$200 e tantos reais que vai gerar. A de R$50 gera muita receita. Então, na minha opinião, tem que começar, já era para ter começado para ontem isso aí. Gera buzz, marketing. Gera demais. Vamos lá. Que hoje em dia é muito importante. Você diz... a gente tira pelo Bahia, né? O marketing do Bahia, mas o marketing do Bahia não é apenas marketing, são ações. É diferente. Aí é uma conversa para outro dia. Mas pronto, né?